O conceito de uma lei nacional e mundial dominical, enraizado nos ensinamentos de Ellen White, tem sido um aspecto central da escatologia dos adventistas do sétimo dia. Os escritos de White, particularmente em O Grande Conflito, alertam que tal lei testaria a lealdade dos crentes ao forçá-los a escolher entre o sábado, sétimo dia da semana, e o domingo, e que essa decisão determinaria a salvação da humanidade. Há mais de 150 anos, os adventistas continuam sendo enganados ao tentar interpretar a Bíblia através da lente de uma mulher do século XIX, e as consequências são claras: desânimo, tristeza e medo. Adventistas interpretaram vários eventos sociais, políticos e religiosos como supostos sinais de que uma lei dominical mundial está próxima e a volta de Jesus iria acontecer em seguida. Aqui estão momentos em que adventistas especularam que certas pessoas, eventos ou organizações estavam pavimentando o caminho para a implementação do temido decreto dominical e que isso causaria a morte de adventistas. 1888. O projeto de lei de descanso dominical do senador Henry Blair despertou preocupações adventistas como um possível início da legislação dominical. 1892. A decisão da Suprema Corte dos Ilharthinru sobre a nação cristã aumentou os temores de futuras leis religiosas. 1899. A aplicação da lei dominical americana em pequenas cidades intensificou as preocupações com a lei dominical. 1911. Ellen G. White advertiu que as leis dominicais estavam iminentes, vistas como um precursor dos eventos do fim dos tempos. 1917. O nacionalismo durante a Primeira Guerra Mundial provocou temores de leis unificadoras de adoração dominical. O Tratado de Latrão do Papa Pio XI com a Itália foi interpretado como fortalecendo as de autoridade papal sobre a observância dominical. 1931. As leis azuis da era da Grande Depressão, leis de fechamento dominical, foram vistas como um prelúdio para uma lei nacional dominical. 1941. O envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi temido como um catalisador potencial para a unidade religiosa sob a adoração dominical. 1955. A crescente influência de Billy Graham no cristianismo americano foi vista como apoio potencial para leis dominicais. 1961. Decisões da Suprema Corte que sustentam leis estaduais dominicais despertaram preocupações de aplicação mais ampla. 1965. A encíclica Gaudium et Spes do Papa Paulo VI incentivou a unidade, alimentando temores de lei dominical. 1971. A maioria silenciosa do presidente Nixon levantou preocupações sobre a influência conservadora na observância dominical. O envolvimento político evangélico foi visto como uma influência potencial nas leis dominicais. Dezembro de 1980. A presidência de Ronald Reagan e as alianças conservadoras levantaram alarmes sobre leis religiosas. 1982. O surgimento da maioria moral provocou especulações sobre a aplicação da lei dominical. 1984. O Ano Internacional da Família foi visto como promovendo a observância dominical centrada na família. 1988. A visita do Papa João Paulo II aos Estados Unidos foi vista como um passo em direção à influência na adoração dominical. Dezembro de 1992. A encíclica Centésimos Anos do Papa João Paulo II enfatizou o descanso, alimentando temores de lei dominical. Dezembro de 1994. O lançamento do Catecismo Católico reforçou a observância dominical, aumentando as preocupações.
1995. A assinatura da Lei de Restauração da Liberdade Religiosa dos Estados Unidos de 1995 foi interpretado novamente pelos adventistas como uma preparação global para um decreto dominical. 1998. A encíclica Dies Domini do Papa João Paulo II incentivou o descanso dominical, alarmando os adventistas. 2001. A unidade pós-11 de setembro levou a temores de uma lei dominical para a coesão moral. 2004. O ênfase em valores morais nas eleições dos Estados Unidos aumentou os temores de leis religiosas, incluindo a observância dominical. 2005. O ecumenismo do Papa Bento XVI foi interpretado como um movimento em direção à observância dominical. 2007. A sugestão da Diretiva de Tempo de Trabalho da União Europeia de um dia de descanso levantou preocupações de um mandato dominical. 2012. Chamadas por um dia de descanso econômico na Europa alimentaram previsões de lei dominical. 2013. Os ensinamentos sociais do Papa Francisco geraram especulação sobre uma futura lei dominical. 2015. A ênfase ecológica na Laudato Si do Papa Francisco, ligada por alguns à legislação dominical. 2016. A eleição de Donald Trump foi vista por alguns adventistas como trazendo influência religiosa conservadora em direção às leis dominicais. 2019. O ativismo ambiental e chamadas por um dia de descanso provocaram temores de lei dominical. Durante os lockdowns da Covid-19, muitos adventistas do sétimo dia entraram em grande angústia e inquietação, pois acreditavam que a pandemia e a possível imposição de uma lei dominical estavam profeticamente conectadas. Para muitos, a imposição do fechamento das igrejas foi vista como um sinal de que os eventos finais estavam se desenrolando rapidamente, alinhando-se com as advertências de Ellen G. White sobre a perseguição iminente ao povo de Deus. O cumprimento rigoroso das medidas governamentais pelas igrejas adventistas, incluindo a suspensão dos cultos presenciais e a adesão às restrições impostas, gerou uma profunda sensação de traição entre milhões de fiéis. Com a disseminação mundial do novo coronavírus, a Igreja Adventista para 8 países sul-americanos definiu os principais procedimentos que devem ser adotados em seus templos, sedes administrativas, escolas e outras instituições. No nosso portal está disponível o comunicado completo, que destaca aspectos como higiene, funcionamento de reuniões, suspensão de eventos e muito mais. Muitos acreditavam que a Igreja Adventista deveria ter se posicionado contra as ordens de fechamento, interpretando a obediência às regulamentações estatais como um afastamento da missão profética e da resistência ao sistema, que, segundo sua interpretação, culminaria na imposição de leis dominicais obrigatórias. O impacto dessa percepção foi profundo, levando alguns adventistas a se distanciarem da denominação ou questionarem suas lideranças. O debate sobre o papel da Igreja durante a pandemia continua sendo um tema controverso, reforçando a crença de alguns de que a crise sanitária foi um prelúdio para restrições religiosas mais amplas e a eventual imposição do domingo como dia de guarda obrigatório. Adventistas afirmam que o projeto 2025, aliado à influência conservadora de Donald Trump, prepara o caminho para a imposição do decreto dominical. Para eles, a agenda religiosa e política por trás desse projeto representa um passo em direção ao cumprimento das profecias de Ellen White, onde os Estados Unidos teriam um papel central na imposição do domingo como dia obrigatório de descanso. Eu não estava pretendendo entrar nesse vídeo, mas eu acho que vale a pena você conferir essa informação. Muitos pastores adventistas, desde a eleição do Trump em novembro do ano passado, entraram em completo estado de conspiração, ou teoria das conspirações, ou estado conspiratório,
dizendo que o Donald Trump agora, ele junto com os conservadores, vão trazer o decreto dominical, tão temido decreto dominical dos adventistas do sétimo dia e de Ellen White. Mas tem dois problemas nessa questão. Uma equação de conservadores no Congresso não é nova nos Estados Unidos, pelo contrário, se você pegar toda a história do Congresso americano, sempre foi composta por muitos, mas muitos conservadores, uma porcentagem muito maior de conservadores do que de liberais dentro do escopo político dos Estados Unidos e do Congresso, historicamente. Então, historicamente, de ponta a ponta, os Estados Unidos é regido por pessoas conservadoras, por grupos muito conservadores. Esse é o ponto número 1, e nunca teve decreto dominical. Nunca teve decreto dominical. Nos Estados Unidos, a nível nacional, a nível global, nada relacionado a Ellen White, a profecia falsa que ela fez. Mas, quando o Trump entrou no governo, lá em 2016, quando ele foi eleito, já teve o primeiro frisson. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Depois veio o Biden, aí eles se voltam, quando é governo de esquerda, eles voltam para os sindicatos, quando é governo de direita, eles voltam para o conservadorismo. É a mesma jogada sempre, como você viu nesse vídeo. Mas quando o Trump ganhou agora de novo, saíram correndo, cabelos em chama, os que têm cabelos. E aí aconteceu um problema. O Trump se aliou com Israel com relação à guerra de Gaza, Israel, etc. E agora Israel e Estados Unidos estão juntos, amarrados mais do que nunca. Ou seja, Israel, os judeus guardam o sábado, então por que então o Trump seria a pessoa que causaria o decreto dominical para forçar os judeus a guardar o domingo? Olha só o nível de teoria da conspiração que o adventista se mete para ir fundo e para defender Ellen White, para defender a bruxa falsa profetisa. Muito bem, próximo passo. Depois que eles entraram em pânico na hora da eleição do Trump, eles foram atrás de um projeto, um livro, um documento, chama Projeto 2025. Projeto 2025, agora pronto, está lá escrito no projeto que existe uma possibilidade aí de decreto dominical e os pastores de novo adventistas usando o ciclo novamente do medo, da teologia do medo para te assustar e manter você sentado aí no banco da igreja adventista, pagando para eles continuarem mentindo para você. E aí eles pegaram esse documento e falaram agora, conservadores, mais Trump, mais Projeto 2025 é pronto, agora é decreto. É decreto na cara do gol. Para todos os adventistas. Aí eu pergunto, vocês já leram o trecho que fala sobre descanso do Projeto 2025? Vocês já chegaram a ler? Já pegaram o documento e leram o documento para saber do que fala ali, do que se trata? Muito bem. Vou mostrar um trecho. Tem a página do lado que você vai ver em inglês. Eu vou ler um trecho central, que é o trecho mais importante, que fala sobre dinheiro. Dinheiro. É o ponto mais importante com relação à história de guarda sabática. E você vai ler no documento. E também vou deixar o PDF aqui para vocês baixarem, para vocês lerem, caso vocês queiram mais de 900 páginas. Fiquem à vontade para ler. Mas vamos ao texto que importa mais, tá? Dentro desse texto que você está vendo na tela, aqui do lado tem a parte amarela, e aqui tem o texto traduzido em português, e tem o trecho mais importante, que é com relação à lei, o Act FLSA. E o que é esse Act? É literalmente uma forma de você conseguir gerenciar ou equalizar pagamentos para pessoas que trabalham em horas fora do horário comercial normal, tipo segunda a sexta. E aí você trabalha de segunda a sexta, mas se você trabalha aos fins de semana, seja sábado, ou seja domingo, ou seja feriado, se você está trabalhando, tecnicamente o seu empregador precisa pagar um extra para você, tá? Esse é o contexto do FLSA, um contexto de pagamento, de salário. Então, o cara que trabalhou mais, então, sei lá, estou trabalhando no escritório, chegou no sábado, meu chefe chega para mim e fala assim, Rodrigo, agora você tem que trabalhar sábado porque tem muito relatório para entregar, etc. Vamos dizer que esse seja o cenário. Mas eu não trabalho aos sábados, ou não trabalho aos domingos. Então, o meu chefe me pediu para trabalhar, fazer um extra. Então, o governo, ele falou assim, tá bom, você vai pedir para o seu funcionário fazer um extra, vai pagar um pouco a mais. Então, geralmente, seria mais ou menos assim, vamos arredondar, $20 por hora. Se você trabalha no fim de semana, você ganha 30, certo? Seria mais ou menos isso. Por quê? Para não deixar as pessoas serem exploradas nos fins de semana, quando ela deveria estar com a família dela, descansando, enfim, curtindo a vida com a família e com os filhos. Independente se é sábado ou se é domingo, ok?
independente se é sábado ou domingo. Esse extra geralmente acontece aos domingos. Geralmente acontece aos domingos, porque sábado, meus amigos, sábado é dia de trabalho. O povo trabalha sábado. Então, tem mais gente trabalhando aos sábados do que trabalhando aos domingos. Isso é natural no mundo todo, quase. Então, nessa lei, nesse Act, FLSA, ele promove um pagamento extra. Esse é o contexto. Agora, vamos para o texto do 2025 para você entender como eles estão olhando para essa lei, para esse Act, do Fair Labor Standards Act. Como é que eles estão vendo isso na visão de um contexto de um descanso familiar nos fins de semana? Então, como é que vai ficar essa história? Se a gente realmente for incentivar os empregadores, as pessoas a descansar no fim de semana, como que isso fica? Presta atenção no texto dos caras. Olha isso. O Congresso, isso dentro do documento 2025, página 589. O Congresso deveria incentivar o descanso comunitário alterando a Fair Labor Standards Act, FLSA, para exigir que os trabalhadores sejam pagos com um adicional de hora extra, 1,5 vezes o valor normal. Ou seja, se você ganhar um valor X, se você trabalhar sábado ou domingo, você vai ganhar 1,5 vezes mais, tá? Para as horas trabalhadas no sábado. No caso, sábado, aqui, os americanos eles chamam de Shabbat, mas o Shabbat no contexto americano é que é o domingo. O dia de guarda, tecnicamente, Shabbat, como é interpretado pelos evangélicos, é no domingo, não que significa é o 7º dia da semana. Mas o texto continua. Esse dia, por padrão, eles explicam, seria o domingo, exceto para empregadores com uma observância religiosa sincera de um sábado em outro período. Por exemplo, leia o texto que está no documento. Por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Ora bolas, quais são os empregadores? Quem são as pessoas que observam um outro sábado, que não é o Shabat, considerado o Shabat pelos evangélicos, do domingo, em outro dia da semana, por exemplo, como o sábado. Por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Judeus, adventistas do 7º dia, batistas do 7º dia e tantas outras religiões. Igreja de Cristo do 7º dia e assim por diante. Nesse caso, a obrigação seria transferida para esse período. Casas de culto, na limitada medida em que possam ter funcionários cobertos pelo FLSA e empregadores legalmente obrigados a operar 24 horas por dia, como hospitais e serviços de emergências, estariam isentos, assim como trabalhadores que já são isentos de pagamento de horas extras. Portanto, gente, o texto está sendo bem claro aqui. Basta você ler o texto. Se você é um empregador, se você tem uma empresa, tem funcionários, e você trabalha de segunda a sexta, esse é o seu normal da sua empresa, certo? E aí, uma hora ou outra, você precisa que alguém trabalhe nos fins de semana. Vá lá, chame essa pessoa para trabalhar, e você pague a mais, 1,5 a mais para esse funcionário, quando ele for trabalhar no fim de semana. Aí a pergunta do documento é, tudo bem, mas vai pagar a mais tanto para domingo quanto para sábado? E a resposta é sim. Sim, independente se a pessoa trabalha no sábado ou se a pessoa trabalha no domingo, independente disso, ela vai receber um adicional ao salário, um adicional de hora extra. É um trabalho de hora extra, basicamente isso. Mas no documento tem algumas coisas que fogem desse contexto. Por quê? Porque você pode ter uma empresa que as pessoas já trabalham aos sábados ou já trabalham aos domingos. Como, por exemplo, eles citaram aqui, igrejas, por exemplo. Se você tem pessoas que trabalham para sua igreja, por exemplo, o cara do som, a segurança, o cara do estacionamento, a pessoa que está na cozinha. Se você já tem funcionários que trabalham no fim de semana, você não vai pagar hora extra, porque você opera de fim de semana, como igreja, seja no sábado ou seja no domingo. Ah, mas e se você trabalha no hospital? Poxa, eu trabalho no hospital, então é 24 horas. O hospital não fecha, não tem isso. Trabalha no sábado e trabalha no domingo. Então você não vai pagar uma hora extra, porque ele já está operando aos fins
de semana. Então ele colocou aqui hospitais, serviços de emergência, igrejas, no caso, se você tiver os seus funcionários vindo trabalhando nas igrejas, essa lei não se aplicaria. Entende? Então, existe nesse texto, você pode ver o texto completo aqui na sua tela, ou no documento, página 589, você vai perceber que o centro da discussão, no final das contas, é oportunidade de trabalho, liberdade de consciência. Oportunidade de trabalho, liberdade de consciência. Você precisa trabalhar e operacionalizar os sábados? Ok, pague a hora extra pro cara. Ah, você precisa operacionalizar, trabalhar sua empresa aos domingos? Beleza, pague uma hora extra pro cara, mas não deixe de pagar a hora extra. Então, esse ponto desse projeto 2025, justamente no trecho, na página, que fala sobre descanso sabático, eles entram numa discussão que não é obrigar as pessoas a guardar domingo, obrigar as pessoas a guardar sábado. Esse não é o ponto aqui. O ponto da discussão é analisar como essas pessoas serão compensadas financeiramente, trabalhando tanto aos sábados quanto aos domingos. Ninguém está falando que as pessoas vão ser proibidas de ir à igreja no sábado, ou proibidas de adorar a Deus no sábado, ou só vão poder receber salários ou extra se as pessoas trabalharem no sábado, porque se trabalharem nos domingos não vão receber hora extra. Nada disso está sendo dito aqui. Não tem lei dominical, não tem proibição de adventistas, não tem concílio papal, não tem absolutamente nada do que Ellen White apresentou. Então vamos mostrar mais algumas evidências aqui nesse documento para você que principalmente não leu o documento, não sabe do que se trata e só ouviu os pastores adventistas no púlpito dizendo que esse tal de documento agora pode trazer o decreto dominical. Vamos olhar mais alguns trechos do documento que falam sobre liberdade religiosa, algo que, supostamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende. Portanto, deveria simplesmente mostrar o documento para os seus membros, dizendo, olha, não há nada aqui que a gente precise temer, mas basicamente o que eles querem é que você tenha medo e permaneça dentro da igreja. Vamos para mais alguns pontos. Por exemplo, aqui logo na página 585 e na página 586 do mesmo documento está dizendo o seguinte: fornecer proteções robustas, isso na seção religião. Bem claro, hein? Na seção religião. Fornecer proteções robustas para empregadores religiosos. A diversidade religiosa dos Estados Unidos significa que os locais de trabalho incluem pessoas de muitas fés e que muitos empregadores têm uma base religiosa, ou seja, os empresários, as empresas também podem possuir uma base religiosa. No entanto, a administração Biden, e eles fazem uma crítica para o Biden, tem sido hostil às pessoas de fé, especialmente aquelas com crenças tradicionais sobre casamento, gênero e sexualidade. A nova administração, no caso o presidente Trump, deve promulgar políticas com respeito robusto ao exercício religioso no ambiente de trabalho, incluindo sob a primeira emenda à lei da restauração, a lei de restauração da liberdade religiosa de 1993, chamado RFRA, o título 7 e as leis federais de proteção da consciência. Olha só que trecho importante para você, adventista, que ouviu seu pastor adventista falar que o projeto 2025 era para atacar você e a sua fé adventista. Vamos em frente. Emitir uma ordem executiva, no caso o presidente Trump, protegendo empregadores, empresas e funcionários religiosos. O presidente deve deixar claro, por meio de uma ordem executiva, que empregadores religiosos são livres para administrar seus negócios de acordo com as suas crenças religiosas. Está aqui, ó, na tela para você acompanhar. Olha só que interessante. Independente das leis gerais de não discriminação e apoiar a participação de funcionários e empregadores religiosos como contratados federais e em atividades e programas federais, ou seja, a liberdade se estende não só no setor privado, mas também no setor do governo, no setor federal. Então tá aqui, página 586 e página 585, na seção religião, para que você possa ver, Adventista Sétimo Dia, que os pastores adventistas que estão usando esse documento para colocar medo na sua cabeça e promulgar decreto dominical estão mentindo na cara da sua família. Vamos para mais um. Então vamos lá, continuando na mesma seção, olha que interessante, ponto número 2 ali.
esclarecer as isenções para organizações religiosas no título 7. O Congresso deve esclarecer as isenções do título 7 para organizações religiosas, tornando mais explícito que esses empregadores podem tomar decisões de contratação com base na religião, independentemente das leis de não discriminação. Portanto, se um muçulmano não quiser contratar um cristão, ele pode. Se um cristão não quiser contratar um muçulmano, ele pode. Se um batista não quiser contratar um mórmon, ele pode. Se um mórmon não quiser contratar um adventista, ele também pode. E ambos os lados funcionam com liberdade igual, tanto para contratação como para não contratação da mesma forma. Último tópico: fornecer acomodações robustas para funcionários religiosos. O título 7 exige acomodações razoáveis para as crenças religiosas sinceramente mantidas por um funcionário. Suas observâncias ou práticas, a menos que isso imponha uma dificuldade excessiva para os negócios do empregador, o que é importante levar em consideração, pessoas que às vezes são contratadas e no final, daqui 2, 3, 4 meses, falam que não podem vir por YV. Ah, tudo bem, é sua fé, não pode vir trabalhar no sábado, não pode vir trabalhar na sexta-feira, avise na hora da entrevista. Ou já deixe claro que isso é um caso porque você não vai poder cobrir dentro da empresa. Você não vai estar disponível para isso. E já deixa avisado, seja transparente com relação à sua fé, para que no texto aqui diga o seguinte: não crie uma dificuldade excessiva ou imponha uma dificuldade excessiva para os negócios do empregador. Agora, se você não trabalha na sexta-feira à noite e não trabalha no sábado, diga isso na entrevista e as acomodações devem ser feitas. Caso contrário, o empregador é livre também de falar para você: você não trabalha na sexta ou no sábado, não vou te contratar, a empresa é minha, eu faço com a minha empresa o que eu quiser e contrato quem eu quiser. Aliás, é assim que funciona nos Estados Unidos. Não tem essa de discriminação, a liberdade da primeira emenda, da segunda emenda, de todas as emendas vem em primeiro plano. Então os negócios têm liberdade de decisão também. Agora, a partir do momento que o empregador vai lá e te contrata, sabendo que você não trabalha na sexta, não trabalha no sábado, ele sim, de acordo com esse texto, tem que fazer as acomodações necessárias. Então, a Maria não trabalha na sexta e no sábado, tudo bem, coloca a Joana para trabalhar, porque a Maria não trabalha. E tem que respeitar a Maria porque ela disse que não trabalha de sexta e sábado, porque ela é adventista, porque ela é judia e assim por diante. Então o empregador faça as acomodações necessárias e arranje uma outra pessoa para trabalhar nesse dia. Ah, não trabalho de domingo, domingo eu vou para a missa. Então tá bom. A Joana vai para a missa no domingo e a Maria, judia ou adventista, vem trabalhar no domingo no lugar da Joana. Simples assim. Façam as acomodações necessárias. Básico, gente. Coisa básica. É igual andar para frente, tá? Então vamos lá, seguindo aqui o texto do projeto 2025. Essas proteções de acomodação também se aplicam a questões relacionadas a casamento, gênero e sexualidade. Nos Estados Unidos é o seguinte: caso de uma loja de bolo que era os donos são cristãos, e aí um casal gay pediu para fazer o bolo do casamento deles nessa loja de bolos. Os donos da loja de bolos são cristãos. E eles falaram: nós não vamos fazer o bolo para o casamento de vocês pelas nossas crenças e pela nossa fé religiosa. Nós não concordamos com a união de vocês, não vamos fazer o bolo para vocês. Ponto final. O casal gay chegou e ficou extremamente ofendido. Não é para menos. Então eles ficaram ofendidos porque eles foram literalmente chutados da loja e não foram aceitos e não puderam comprar um bolo. Foram processar a loja. Processaram a loja, etc, etc. No final das contas, a Suprema Corte entrou no meio da jogada e a Suprema Corte decidiu em favor dos donos da loja. Então os donos da loja, como no texto está descrito aqui, tiveram liberdade de escolher quem eles vão servir e quem eles não vão servir. Esse é um problema dos donos da loja. É uma liberdade que eles têm. Então o casal gay foi procurar uma outra loja para fazer o bolo para o casamento deles. Simples assim. Agora imagine o seguinte cenário: a loja de bolos é gerenciada por um casal gay. E aí vem um casal de heterossexuais falando: queremos um bolo para o nosso casamento. Se eles não quiserem fazer o bolo para o casal heterossexual, eles também vão ter liberdade para fazer isso. É simples assim. Liberdade, tanto religiosa como liberdade de consciência e liberdade para fazer negócios. Talvez isso seja algo que as pessoas talvez não estejam nem acostumadas a ouvir no contexto brasileiro.
de negócios, no contexto empregatício, no contexto, enfim, das liberdades do Brasil, das leis do Brasil. Nos Estados Unidos, as pessoas têm liberdade de dizer sim, não quero, venha, não venha, e ponto final com relação às suas próprias liberdades e convicções, sua própria consciência. Próximo e último item, página 261, liberdade religiosa internacional. O documento vai além dos Estados Unidos. Agora vamos falar de internacional, porque no final das contas o decreto dominical ele é global, né? Ele vai atingir o mundo todo, todos os habitantes da Terra, como disse Ellen White, né? Então vamos lá. Conservadores acreditam que a liberdade religiosa internacional é central para os esforços de desenvolvimento da USAID. Lembre-se, decreto dominical é coisa global. Olha só como o documento vai além da questão do decreto dominical. A ordem executiva 13926 do presidente Trump sobre avanço da liberdade religiosa internacional instruiu o secretário de Estado, em consulta com o administrador da USAID, a destinar pelo menos 50 milhões de dólares por ano para programas que promovam a liberdade religiosa internacional e garantam que entidades baseadas na fé e religiosas, incluindo entidades elegíveis em países estrangeiros, não sejam discriminadas com base na identidade ou crença religiosa ao concorrer por financiamento federal. Portanto, se você tem uma organização religiosa fora dos Estados Unidos e precisa de ajuda, você pode bater na porta do governo americano e eles vão olhar para sua organização, ver se ela é elegível e financiar com base na ordem executiva 13926 do presidente Trump sobre o avanço da liberdade religiosa internacional. Aí eu te pergunto, o que mais você precisa desse documento para perceber que não tem absolutamente nada de decreto dominical aqui, não tem uma faísca contra a liberdade religiosa, não tem um fio de cabelo falando sobre tirar a liberdade religiosa, liberdade de consciência das pessoas nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, onde pelo menos 50 milhões de dólares eram destinados para promover a liberdade religiosa, pagos pelos impostos dos americanos para promover a liberdade religiosa fora dos Estados Unidos. Portanto, basta você ir atrás do documento, pegue o documento, leia o documento, saia desses canais alarmistas, conspiratórios, adventistas, que querem que você fique sentado lá com a sua família, pagando o dízimo para eles te enganarem e colocarem o medo no seu coração, tá bom? Falsa profetisa Ellen White, falsas interpretações conspiratórias dos pastores adventistas. Pegue o documento, entenda a lei, entenda o que é o FLSA, participe do contexto da história, participe do contexto político, talvez seja algo distante do contexto brasileiro com relação às leis, com relação às aplicações da cultura, mas se informe, porque se você não se informar, você vai ser vítima desses lobos pastores adventistas do sétimo dia. Um abraço para vocês todos e a gente se vê na próxima.